Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Digex, a Detec, Goodyear e Hangar 33. E fica já o nosso recado, gostou do vídeo? Dá o seu curtir e compartilha com seus amigos, com seus grupos, traz mais inscritos aqui pro canal. E visite a nossa loja online, sempre com novidades. Bom, vamos começar com as palavras do historiador e jornalista escocês Chris Bunbury sobre o nosso tema. Olha as aspas. Em junho de 44 começou a batalha decisiva na luta contra o Terceiro Reich, mas não na Normandia, e sim a milhares de quilômetros a leste, na Bielorrússia. Afirmar isso não é de forma alguma menosprezar a conquista dos soldados aliados que invadiram a costa no dia D e lutaram na cansativa campanha da Normandia, que se seguiu. Mas o simples fato é que a frente oriental foi muito mais importante. Em apenas 23 dias, o Exército Vermelho avançou entre 400 a 500 quilômetros, numa média de 20 quilômetros por dia. E as perdas alemãs foram de 381 mil mortos e 158.480 capturados, muito maiores que as perdas em Stalingrado. E o historiador militar norte-americano Jonathan W. Jordan escreveu que, em proporção, abrangência e resultados, a Operação Bagration fez com que o desembarque na Normandia, o dia D, parecesse um mero combate local, destacando ainda que, envolvendo 6 vezes o poderio de artilharia e 4 vezes o número de tanques da Batalha das Ardenas, a Bagration foi a maior de todas as operações dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E tem muita gente que nunca ouviu falar dessa operação, por conta de uma narrativa histórica viciada que deve ser corrigida. E é para isso, inclusive, que nós estamos aqui, né, Kowalski? Então, porque pensar faz bem. E o que foi essa batalha? A vitória soviética em Kursk consolidou a virada na guerra de Stalingrado. Um renovado Exército Vermelho, liderado com habilidade agora, com tropas bem treinadas, equipadas e motivadas, em seguida libertou Kharkov e avançou na Ucrânia, mas ainda ocupando quase toda a Bielorrússia, como uma cunha profunda no território soviético, havia o poderoso grupo de exército centro-alemão, cujas linhas chegavam a leste a apenas uns 800 quilômetros de Moscou, e era ainda uma ameaça ao flanco do Exército Vermelho na Ucrânia. E o que era o grupo de exércitos centro? Comandado pelo Marechal Ernst Busch, era composto pelo 3º Exército Panzer, um exército blindado com 9 divisões, o 4º Exército com 24 divisões, o 2º Exército com 12 divisões, mais 4 divisões blindadas Panzer, 9º Exército com 15 divisões e ainda outras 6 divisões de infantaria húngaras e algumas formações menores. Somava quase 1 milhão de combatentes. Era de longe a mais poderosa força alemã no leste. E na primavera de 44, o Estado-Maior soviético decidiu que era a hora de enfrentar essa força. Ia ser a Operação Bagration, tendo como seu arquiteto o Marechal Georgy Zhukov. Era lógico que os alemães calculassem que depois dos avanços soviéticos no sul, eles atacassem ao norte, contra o grupo centro. Então, como surpreender um inimigo que já está te esperando? A resposta era enganar esse inimigo, com técnicas de dissimulação de intenções e forças, que os russos chamam de maskirovka. Para isso, as unidades na frente da Bielorrússia receberam ordens de montar posições de defesa em profundidade. E essas logo foram detectadas pelos alemães. Era para isso mesmo. Cujo comando concluiu que depois dos seus avanços, dos seus últimos avanços, o Exército Vermelho tivera de parar para se reagrupar e reequipar.
e só deveria voltar a atacar ali para fins de julho. E esse novo ataque foi previsto e ia prosseguir na Ucrânia para chegar nos campos petrolíferos romenos, vitais para a máquina de guerra de Hitler. Reforçando esse engodo, Zhukov concentrou 8 divisões com blindados de artilharia no sul, na frente ucraniana, confirmando que ali ia ser mesmo a próxima ofensiva. O truque deu tão certo que quando o comando alemão recebeu informes de concentrações de blindados na Bielorrússia, tomou isso como dissimulação, continuando a crer que o ataque real ia ser mesmo na Ucrânia. E deslocou para lá a maior parte das suas reservas blindadas. Enquanto isso, o Exército Vermelho preparava o ataque contra o Grupo Centro, reunindo nada menos que 118 divisões de infantaria, pensa nisso, 13 de artilharia e 6 de cavalaria, e 8 corpos de tanques e blindados. Um total de quase 2 milhões de combatentes, com quase 3 mil tanques, uns 1.500 canhões autopropulsados, umas 10.500 peças de artilharia pesada e quase 2.500 veículos lançadores de foguetes não guiados, os Katyusha. Nos céus, a Força Aérea Soviética mobilizou mais de 2.000 caças, quase 2.000 aviões de ataque, os Sturmovix, e uns 1.000 bombardeiros, uns 5.000 aviões na linha desse ataque. Uns outros 1.000 bombardeiros ainda estavam na reserva. E não era só quantidade. A operação ia marcar a estreia dos novos caças Lavochkin LA-7, que a gente até já conversou aqui nos vídeos, e Yakovlev Yak-3, e do novo bombardeiro Tupolev Tu-2, todos excelentes. E em terra estavam não só os temíveis T-34-85, mas também os novos tanques pesados JS-2 e KV-85, todos eles capazes de enfrentar o mais ameaçador dos tanques alemães, o Tigre. E aqui um ponto interessante, o nome dessa operação. Apelando para aquele patriotismo puro da defesa da pátria, da terra natal invadida, tinham sido resgatados condecorações e exemplos da própria Rússia Imperial. E disso é que veio o nome da operação. O general príncipe Piotr Bagration, um militar exemplar em heroísmo e patriotismo, morto em combate contra as tropas invasoras de Napoleão Bonaparte, em Borodino. E ainda se acrescentou um toque de alto efeito psicológico. O ataque foi marcado para ter início no alvorecer de 22 de junho de 44, exatamente 3 anos depois do início da invasão alemã. E a Maskrovka deu certo. As tropas do Grupo Centro foram surpreendidas por uma tempestade de fogo como nunca se tinha visto antes, aniquilando inclusive as tropas que tentavam recuar para as linhas de retaguarda. E no céu, ondas de bombardeiros e Sturmovix, protegidos pelos caças. Nas palavras do capitão Hans Diebsch, comandante de um regimento de infantaria alemão, olha as aspas, as armas nas posições de defesa foram destruídas pelos caças bombardeiros, que também destroçaram nossas defesas de retaguarda. Nós não vimos a infantaria inimiga vir em assalto, e quando seus soldados surgiram e tentamos organizar uma retirada, a força aérea inimiga tornou isso impossível. Ao mesmo tempo, grupos de comandos se infiltravam além das linhas alemãs, reportando as posições de defesa que ainda resistiam. E os ataques aéreos continuaram à noite, com os Ilyushin 4 e os Tupolev 2, não dando tempo de recuperação às tropas alemãs. Nos dias seguintes, essas ondas de bombardeiros e Sturmovix, protegidos pelos caças, atacaram os aeródromos da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, reduzindo a capacidade dessa de dar apoio de fogo contra o avanço do Exército Vermelho. E essa atuação da Força Aérea Soviética se tornou ainda mais decisiva nos dias seguintes, porque o ritmo do avanço superou todas as previsões, de jeito que logo as tropas soviéticas de vanguarda estavam além da proteção de fogo da sua própria artilharia pesada. Já no segundo dia, Vitebsk estava cercada, com 4 divisões alemãs isoladas na cidade.
E essas tropas foram atacadas por formações de mais de 150 bombardeiros Petliakov II, que também apoiaram a aniquilação das forças que tentaram romper o cerco. Apenas nos 3 dias iniciais foram destruídas 5 divisões alemãs. Em alguns dias, o terceiro exército Panzer praticamente não existia mais. Uns 80 quilômetros ao sul de Vitebsk, o 4º exército alemão, com 12 divisões bem equipadas, tentou resistir ao longo do rio Dnipro até Orsha, protegendo a estrada para Minsk, mas em vão. Orsha foi libertada na noite do dia 26, abrindo caminho para Minsk. Já no ar, no dia 30, o 4º grupo do JG-54, uma unidade de elite da caça alemã, sob as ordens de um as, o Major Wolfgang Spatz, foi enviada para a Bielorrússia para recuperar o controle do ar. O grupo tinha acabado de receber os novos Focke-Wulf 190A8, mas foi surpreendido ao encontrar nos Yak-3 e LA-7 caças capazes de os enfrentar e até superar. O grupo teve metade dos seus pilotos mortos ou feridos. O próprio Spatz teve de saltar de paraquedas 2 vezes e acabou ferido. No fim, a unidade foi chamada de volta à Alemanha para se recompor. Em terra, os alemães tentavam reagir. E no dia 26 chegou a 5ª Divisão Panzer, trazida da Ucrânia, com mais tanques Tigres e também os Panteras. Busch foi substituído pelo Marechal Walter Model, mas nada disso afetou muito as coisas. Avançando, os soviéticos libertaram Borissovo no dia 27 e criaram um grande bolsão de tropas alemãs cercadas, que passou a sofrer o bombardeio de artilharia e de ondas de Tupolevs e Petliakovs, junto com os onipresentes Sturmoviks. Cerca de 10.000 alemães morreriam ali, com a destruição de uns 150 tanques e outros 6.000 veículos. E no dia seguinte, nada mais restava do bolsão. Os bombardeiros Sturmoviks continuaram a castigar com fúria as rotas de fuga das tropas alemãs e qualquer ponto de resistência. E na Bagration, a Força Aérea Soviética exibiu um elevado nível no emprego eficaz e coordenado das suas unidades aéreas. As unidades do Exército Vermelho, sobretudo na vanguarda, tinham sempre um oficial de controle aéreo avançado, orientando as unidades aéreas contra qualquer ponto de resistência inimigo. E um lance que eu queria destacar é que uma das unidades de Petliakov II que se distinguiu foi o 125º Regimento de Bombardeiros da Guarda, uma unidade de elite formada totalmente com tripulações de mulheres. E entre as pilotas dessa unidade estava a capitão Maria Dolina, que terminou a guerra com a maior condecoração do seu país, a de Herói da União Soviética, além de diversas outras. Em terra, depois de uma semana de operação, o 9º Exército Alemão estava destruído. Os soviéticos avançavam para Minsk e, para tentar resistir, os alemães lançaram em combate, pela primeira vez na guerra, o seu tanque mais poderoso, o Panzer VI, o Tigre II. Mas mesmo isso não impediu que os primeiros tanques soviéticos entrassem na cidade em 3 de julho e a libertassem da ocupação nazista. O que restava das forças alemãs na cidade tentou se retirar para não ser cercada. E nisso interveio a Força Aérea Soviética, que realizou cerca de 5.000 missões por dia em 5 dias para impedir essa retirada alemã. E a oeste da cidade se formou um novo bolsão de tropas alemãs isoladas com uns 15.000 homens, dos quais só uns 900 conseguiriam voltar às linhas alemãs em recuo. E com isso, no dia 8, o 4º Exército Alemão tinha deixado de existir. Model ainda tentou reorganizar suas forças em torno do 2º Exército, visando criar uma linha defensiva na Ucrânia, ao sul, até a capital lituana, Vilna, ao norte, e assim bloquear a entrada do Exército Vermelho na Prússia Oriental e na Polônia. Mas nem isso foi possível. Ainda no dia 8, o Exército Vermelho cercou Vilna, que foi libertada no dia 13. E nos céus as coisas não estavam muito diferentes. Num dos maiores dogfights da batalha,
18 Yak-3 enfrentaram 30 caças alemães em 14 de julho, abatendo metade desses, sem uma única perda. 3 dias depois, 60 Stukas e os seus caças de escolta foram interceptados por um esquadrilho de apenas 8 Yak-3. E os alemães perderam 3 Stukas e 4 Messerschmitts 109G. E de novo, nenhum Yak foi perdido. Foi após esses combates que o comando da Luftwaffe emitiu aquela famosa ordem para que os seus caças evitassem o combate com os caças Yakovlev que não tivessem radiadores sob o nariz abaixo dos 5.000 metros. Isso era uma marca visual do Yak-3 e, quer dizer, uma ordem dessa da Luftwaffe, maior testemunho da qualidade desse caça é impossível, né? Enfim, o Exército Vermelho chegou às portas da Prússia Oriental e também na fronteira polonesa, no rio Niemen, além de alcançar o Golfo de Riga. A vitória da Bagration tinha superado as melhores expectativas. Em 2 de agosto, os soviéticos pararam seu avanço. As suas unidades estavam extenuadas, as reservas precisavam ser refeitas e as linhas de suprimento recompostas depois de um avanço de quase 700 quilômetros. Mas eles tinham vencido. Os alemães estavam fora do solo soviético. E eu já citei as perdas assustadoras que sofreram. Os alemães, mais de 500 mil de homens, entre mortos e capturados. Em menos de um mês, o avanço tinha sido de quase 700 quilômetros. Lógico, nenhuma vitória na guerra vem sem perdas, isso é óbvio. O Exército Vermelho teve uns 180 mil combatentes mortos ou desaparecidos, mas quase 600 mil feridos ou em baixa por saúde. Mas a derrota do Terceiro Reich nazista de Adolf Hitler estava selada de vez. A Operação Bagration, uma história que você viu aqui, no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.